Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estava refletindo em uma das passagens que não é tão conhecida e o Espírito Santo me direcionou o profeta Ezequiel, capítulo 4, no versículo 12 ao versículo 15, e no caso fala sobre a passagem em que Deus direciona Ezequiel a fazer um ato profético, assar pães com fezes humanas. Isso não é muito apaixonante para quem quer ouvir a mensagem de Deus ou para quem a estuda. A ordem de Deus é interessante e é algo que nós devemos notar. E Ezequiel responde que ele foi criado escrupulosamente, ou seja, ele teve uma criação restritamente na lei de Moisés, na lei de purificação. Esse alimento era extremamente impuro. E pensa só, para um cara que era sacerdote, que foi criado restritamente na lei de Deus, como ele poderia fazer aquilo? Ou melhor, como ele poderia ser visto fazendo aquilo? E então ele fala que, pelo motivo dele ter sido criado rigorosamente na lei de Deus, ele não abriria mão da sua pureza. Essa é a ideia. Porém, Matthew Henry nos diz, por ele ter sido criado escrupulosamente, de uma forma excessiva, Deus o rejeitou nesse ponto. Ou seja, Ezequiel seria um homem muito religioso nos nossos dias. Até porque ele era sacerdote. Deus cede ao pedido de Ezequiel e, ao invés de assar o pão com fezes humanas, com esterco de vaca. E uma ideia que você deve ter é que ele faria isso diante de todo o povo. Mas mesmo assim, Ezequiel não reclamou. O que ele reclamou foi de assar pão com fezes humanas. Onde eu quero chegar com isso? Essa passagem de Ezequiel aponta para algo semelhante que acontece no futuro. Cristo é o pão que foi assado pelos nossos pecados. Cristo se tornou esse pão impuro. Cristo se tornou esse pão que foi rejeitado pelos homens. A humanidade rejeitou o pão que desceu do céu e foi assado pelos nossos pecados, as nossas imundícies do nosso interior. O que a gente deve saber é que Cristo se tornou impuro para nós nos tornarmos puros diante de Deus. Cristo se tornou maldito ao ser pendurado no madeiro para que nós nos tornemos benditos diante de Deus. Então aproveite essa oportunidade que você tem. Tenha uma vida de oração, porque o tempo do fim está chegando. Cristo sofreu basicamente o que esse pão sofreu por Ezequiel. Logo nós vemos que essa passagem é um apontamento para o que vai acontecer mais para frente, para o que já aconteceu, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Logo nós vemos que a nossa religiosidade, assim como Ezequiel era um cara religioso, nós sendo religiosos não identificamos, mas se o Espírito abrir os nossos olhos e nós largarmos a nossa religiosidade e vivermos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, o Espírito Santo vai revelar a beleza da mensagem de Deus, que é o próprio Jesus.